ministro da Defesa, você pode dizer hoje aos cidadãos de Israel por quantos anos à frente o Irã não terá capacidades nucleares? O Irã não terá arma nuclear, digo isso com certeza. A combinação da força das ações que realizamos aqui, a neutralização completa de todos os meios de proibição nuclear, a eliminação dos cientistas que lideraram esse programa e uma política de fiscalização determinada que já foi proposta para ser implementada. Fazer cumprir, garantir a superioridade aérea de Israel em relação a Teherã e ao Irã e impor ações contra qualquer tentativa de renovar o projeto nuclear ou o projeto de produção de mísseis de longo alcance que ameacem Israel. O que isso significa? Se o Irã adquirir o S-300 em um mês, você ordenaria a Força Aérea atacá-lo? Nós garantiremos que a superioridade aérea seja mantida e estabelecemos que, quando identificarmos, por meio da inteligência, uma tentativa iraniana de renovar o programa nuclear ou de produzir mísseis de longo alcance que ameacem Israel, ordenaremos de forma inequívoca a Força Aérea e a todos os demais órgãos que hajam novamente para impedir isso. Isso significa que agora entramos em campanha como a da Síria, só que desta vez a 1,6 quilômetros? Sim, mas depois de uma ofensiva muito esmagadora que retrocedeu em décadas o que eles já haviam feito. Todo o investimento deles no programa nuclear foi por água abaixo. Esse mesmo programa de fiscalização será, na verdade, respaldado pelo governo americano. Nós o faremos com o apoio do EUA. O Irã não terá armas nucleares. E é bom que as autoridades iranianas entendam isso. Então, vamos falar sobre as autoridades do Irã, porque você, desde o início da guerra, fez uma série de tweets terríveis sobre Khamenei, até mesmo disse isso diante das câmeras. Terminou a operação com Kalb, Khamenei, Xi e Putin. Eu digo o seguinte, todo tweet e toda declaração minha foram intencionais. E estão conectados aos objetivos da operação e à necessidade de expressar luz em relação ao Irã e aos demais envolvidos. Estabelecemos dois objetivos principais. Negar ao Irã a capacidade nuclear e negar-lhe todo o sistema de produção em massa de mísseis, mísseis de longo alcance, que já chegaram aos milhares e chegariam a dezenas de milhares se não agíssemos aqui. Dois objetivos principais e o restante eram apenas meios. O primeiro meio era o stand-in. A Força Aérea, que pode chegar até Teherã, essa foi a missão atribuída à inteligência, à Força Aérea, e eles a cumpriram de forma impressionante. Mas pretendem Khamenei durante essa operação? Acredito que, se Khamenei estivesse na mira, ele também estaria em perigo. No entanto, isso não está relacionado ao objetivo de derrubar o regime, não estabelecemos tal objetivo, estabelecemos o enfraquecimento do regime durante a operação e a aplicação de pressão sobre os iranianos para criar dissuasão contra o disparo de mísseis sobre civis e para encerrar o evento no tempo certo. Mas Khamenei entendeu isso. Ele desceu para instalações subterrâneas em profundidades muito grandes e até mesmo o contato foi limitado aos comandantes que foram substituídos. Depois que isso foi frustrado, por isso, no final das contas, não era realista, ele estava marcado para morrer, para alcançar os objetivos da operação, mas isso não foi possível desta vez. Mas eu não sugeriria a ele ficar despreocupado. Deveríamos aprender com o velho Nasrallah, que por muito tempo ficou escondido no fundo do bunker. Eu sugiro que ele faça o mesmo, porque nós conhecemos os dentes da serpente. Se a inteligência israelense soubesse em tempo real onde Khamenei estava, ele teria sido eliminado. Sim, sem dúvida. Khamenei atirou em hospitais, deu ordens diretas. Ele disse, ouçam, atacar Tel Aviv, hospitais e jardins de infância é melhor do que atacar bases militares. Isso é um crime de guerra. Isso se soma a décadas em que ele promoveu esse objetivo insano de destruir Israel. Não de forma abstrata. Ele investiu todo o capital iraniano nesse objetivo. Ele recrutou todos os agentes na região. Esse homem é uma pessoa que não tem direito de existir. Os cidadãos de Israel podem dormir tranquilos, sabendo que o Irã não tem mais capacidade de destruir Israel? Sim. Se dependesse de você, continuaríamos a campanha, se não fosse o Trump pedir para fazer. Eu digo, o presidente dos Estados Unidos chegou ao auge de 100 a 52 aviões, depois que eles violaram novamente. Eu também apoiei de manhã, quando lançaram um míssil em Hadera, para responder. Minha opinião não foi aceita, tudo bem, mas quando eles dispararam outra salva, todos aceitaram minha posição. Ordenei
instruir, com a aprovação do primeiro-ministro, que as forças de defesa de Israel se preparassem para um ataque. Eu diria que, se o presidente dos Estados Unidos tivesse acordado 5 minutos mais tarde, então o Irã teria sofrido um golpe como o que sofreu no dia anterior, um golpe tremendo. Talvez também, se o ministro não tivesse tuitado, o Teherã vai queimar. Cada coisa dessas tem um significado, porque a batalha também é pela consciência. A consciência dentro do Irã... Ministro, uma pergunta sobre isso, já que nos deu o gancho. Somos um país soberano com um exército que recebe ordens do escalão político. Sim. O presidente dos Estados Unidos aparece diante das câmeras e diz: isso não vai acontecer. Nas horas que passaram, o comando da ORT operou excepcionalmente bem, com chefes de autoridades, com muitas organizações, e os próprios cidadãos se comportaram de forma exemplar por onde passamos. Eles nos disseram para continuar a atacar, executar, compartilhar a aliança com seu libertador é legítimo. Quando atacamos, 2 aviões foram atingir o alvo, os demais retornaram. Isso poupou Teherã de um golpe muito duro, porque no dia anterior e também durante a noite, Teherã foi atingida apenas em alvos governamentais, não em civis. Em alvos militares, alvos governamentais, o golpe mais duro que o Irã sofreu desde a guerra Irã-Iraque e talvez até mais num único dia. Vamos falar sobre Gaza, porque você está apresentando aqui sucessos realmente fenomenais das FDI no Irã. Então o cidadão olha para o que está acontecendo em Gaza. Ele diz: já faz quase 1 ano e 9 meses que estamos atolados. Ainda há nossos sequestrados que estão nos túneis. Não é possível ter sucesso em Gaza como se tem no Irã? Gaza é diferente, por vários motivos. Antes de tudo, o Hamas é uma organização extremista que não se importa com seu próprio povo, não se importa se mais 100 mil forem mortos. E, em segundo lugar, e o primeiro é a questão dos sequestrados, a nossa responsabilidade de trazer os sequestrados de volta muda a nossa capacidade de agir militarmente, e a capacidade militar se adapta à questão dos sequestrados. Afinal, se não houvesse sequestrados em Gaza, nós teríamos desenvolvido um método de proteger os sequestrados, de não entrar nesses lugares e de agir com grande força contra o Hamas, com conquistas muito significativas. Estamos avançando para uma situação em que mais de 70% do território estará sob nosso controle. E então, eu digo, antes de tudo, a orientação é zelar pela segurança dos soldados. Chegamos a 70% sob nosso controle. Então, o que acontece com os novos sequestrados? Agora, há algumas possibilidades aqui. Existe a possibilidade de que o Hamas, contra a sua vontade, seja forçado a fazer um acordo segundo a iniciativa do Egito. Nesse acordo, ele libera metade dos vivos e metade dos corpos. Uma negociação de 60 dias. Ao final dos 60 dias, todos devem ser libertados. Eu realmente acredito que, se ele for forçado a concordar com a primeira parte, e ele não quer, porque ele entende que sua carta na manga está enfraquecendo, se ele for forçado, a segunda parte também será implementada. Por quê? Porque em 60 dias é uma possibilidade realista. O apoio dos Estados Unidos e os países da região se unindo, e todo mundo árabe pressionando o Hamas e dizendo: saiam daqui, desarmem-se, permitam a desmilitarização de Gaza. Se essas condições forem cumpridas, podemos encerrar a guerra e tragam de volta os sequestrados. Por que não propor agora uma oferta para libertar todos os sequestrados? E encerrar a guerra, você ainda acha que há algo a fazer em Gaza? Ainda há algo para eliminar? Com certeza, eu acho que sim. Ainda há líderes lá para eliminar ou expulsar em algum acordo? Não, já estão sendo eliminados o tempo todo. Eliminamos o Sinwar, que era muito... Agora... Ele era muito combativo. E restam líderes do Hamas lá? Não. Restaram, em certa medida, não da geração fundadora, talvez 2 da geração fundadora. Quem? Então, Adin Haddad e talvez mais um. Não há dúvida de que foram eliminados, e isso tem significado. Há um Hamas em retirada. Acredito que o golpe que demos ao Irã, que está repercutindo, a cada dia que passa, repercute na região, repercute no mundo. Também são países. Isso fará o Hamas desistir? Eu sei exatamente o que os países da região estão pensando. Eu sei exatamente o que eles estão pensando. Complete a frase. O golpe que desferimos no Irã foi o quê? Ele fará o Irã se render ao Hamas? Isso permitirá uma pressão muito maior, inclusive do Estado regional, sobre o Hamas. O que vão o último terrorista? Existe o conceito de ir até o último terrorista? Quero explicar para o público o seu caminho em 2 frases. O Hamas não mudou. O Hamas quer destruir o Estado de Israel. Mesmo agora, eles agiram junto ao Irã para se armar, financiar, se contrabandear pela África armas estratégicas.
Mesmo agora, eles mapearam novamente os mochavim, kibutzim e bases para atacá-los e planejaram operações de sequestro, suicídio e outras coisas. Mesmo agora, eles estão tentando derrubar o Al-Sisi no Egito. Essa é a organização. Não é o que vai acontecer daqui a 5 anos. Solução? Acontecer daqui a 5 anos e acontecer amanhã. Como ministro da Defesa, quero entender a política. Nós estamos agindo. Você é a favor de um governo militar em Gaza? De um governo civil israelense? Da autoridade palestina? O que você apoia? Antes de tudo, não sou a favor da autoridade nem do Hamas. Mas essas questões vão entrar em pauta e... Vamos controlar lá? Não, isso será resolvido muito rapidamente. Quando o Hamas já tiver perdido seu poder civil e militar, muitas opções estarão sobre a mesa. Quando chegaremos a esse estágio em que o Hamas será tão duramente atingido, Aproximando. que ele dirá, levem os sequestrados? Não, eu não colocaria dessa forma. Se o Hamas concordar com o acordo de Wittkopf, então ele começará a recuar. Quando isso vai acontecer? Isso deve ser decidido em um prazo muito próximo. A sua não concordância pode ser um obstáculo formidável que exige uma abordagem cuidadosa e diplomática para ser superado, garantindo que os objetivos finais possam ser alcançados, mesmo diante de uma resistência inicial. Preencher as fileiras das FDI e ampliá-las mais do que qualquer outro. Não impedir o envio de convocações, não impedir nenhuma medida na realidade quando você tem os ultra-ortodoxos como comunidade sem o apoio dos rabinos, até mesmo as FDI dizem que isso não vai funcionar. E se agora há uma oportunidade, e eu entendo que justamente se abriu uma possibilidade com o consentimento dos ultra-ortodoxos. Agora, o primeiro resultado será, e só por isso já vale a pena fazer isso, que dentro de 2 anos, a partir do momento em que a lei for aprovada, mais de 10 mil combatentes e apoiadores de combate ultra-ortodoxos se alistarão nas FDI. E é disso que as FDI precisam. Não há nenhum chefe de yeshivá ou alguém no Conselho dos Sábios da Torá ou na liderança política dos ultra-ortodoxos que concorde com o alistamento de 10 mil ultra-ortodoxos. Eles simplesmente não concordam. Princípios analisados. Os princípios, mas eles não concordam com eles. Eles não concordam com o alistamento, nem mesmo dos preguiçosos, nem mesmo daqueles que não estudam Torá. Os rabinos lá... Isso não é verdade. Olha, Ariaderi diz isso. Goldkloff diz isso. Os rabinos deles dizem isso explicitamente. Princípios. Ninguém vai se alistar. O rabino-chefe de Israel diz isso. Escuta um instante. Nos meus princípios há sanções para as instituições, sanções para os estudantes e para os indivíduos. Haverá sanções para as instituições, o Estado não financiará os alunos yeshivot. Se não cumprirem as metas, não serão financiados. Os ultra-ortodoxos, de modo geral, concordam com coisas que nunca sonharam em concordar antes. E a avaliação deve acontecer dentro de semanas. Pergunta. Eles vão apoiar essa legislação ou não? O governo de Israel não deveria ir para eleições e renovar a confiança do povo após sua responsabilidade pelo fracasso de 7 de outubro, assim como é responsável pelos impressionantes sucessos no Irã, também é responsável pelo fracasso de 7 de outubro. Veja o que foi alcançado na falta de eleições. Veja o que obtivemos. Outro presidente e as pessoas sequestradas. E então isso está presente. Sim, o que conseguimos é notável. Estou olhando para a Síria. Quem controla agora a Síria é o presidente Al-Assad. Podemos fazer paz? Eu duvido. Eu, antes de tudo, fui quem liderou a entrada das FDI na Síria, no Hermon, na zona de segurança. A resposta é não. Agora, se ele quiser realizar negociações de paz, nós as faremos com ele. Eu sou a favor da paz. A paz é o Hermon. Qualquer um que quiser conversar conosco sobre paz, mantendo a segurança de Israel, nós conversaremos com ele. Eu digo que a ameaça mais existencial e estratégica foi o Irã. Todo o resto são desafios com os quais já precisamos e sabemos lidar. Ontem, o conselheiro do presidente dos Estados Unidos, o enviado especial, disse que está muito otimista quanto à adesão de países árabes e países surpreendentes aos acordos de Abraão. Eu também acho que esse mapa é a visão que venho carregando há mais de 10 anos. E é isso que queremos e é isso que o Irã tentou impedir e falhou. Sabe quando é fácil fazer isso? Após a era Netanyahu. Estamos na era Netanyahu, eu não me ocupo com isso. Tudo bem, depois dele. Eu não quero entrar em áreas políticas. Eu atuo junto, digo novamente, atuo junto com ele pela segurança de Israel de forma total. Vim para a vida pública para realizar esses mesmos princípios e garantir a existência do povo judeu e do Estado de Israel. E faço isso neste cargo junto com ele. Ele tomou a decisão e trouxe a cooperação com Trump como presidente dos Estados Unidos. Não vamos subestimar. Hoje todos nós dependemos dos Estados Unidos. Muito obrigado a você. Muito obrigado.